senhor Emílio Alves Odebrecht, né? O senhor sabe a imputação que é feita ao senhor nesse processo? Sabe os fatos que são imputados? Ouço pouco, hein? Ah, então, com se deficiência o senhor, auditiva. se o senhor tiver dificuldade, peça para eu repetir, por favor. Lhe agradeço. O senhor sabe os fatos que são imputados ao senhor aqui nesse processo? Perfeitamente. O senhor também celebrou acordo de colaboração? Perfeitamente. Sabe, então, por conta do acordo, que tem o dever de falar a verdade, né? Sob Sem pena dúvida. de revogação. Sempre. Então, vamos aos fatos. Eu vou inverter o que eu fiz nos outros interrogatórios hoje e pedir para o senhor me falar o que o senhor sabe especificamente sobre essa reforma que foi feita no sítio de Atibaia e qual foi a participação da Odebrecht nessa reforma. Falar a verdade, o que eu soube sobre a reforma, os detalhes, etc., foi tudo depois, agora. Tá. O que eu fiz foi aprovar, Tá. quando o Alexandrino me trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa. O pedido não foi feito ao senhor, foi feito ao Alexandrino. Foi feito Alexandre, foi quem me trouxe. A Dona Marisa fez esse pedido a ele me veio e eu aprovei. Tá. Se eu não tivesse aprovado, não teria. Hoje nós não estaríamos aqui sentados tratando desse assunto. Tá. E o senhor aprovou com alguma condicionante, sabendo de valor que seria? Pedi, ele me veio depois dizendo que estava entre 400 e 500, era a estimativa dele. E então, foi o que eu pedi a ele, e mais uma coisa, duas coisas. Que ele, quando eu aprovei finalmente, quando ele me trouxe o orçamento, que eu dei a aprovação final, eu disse que ele usasse a estrutura de São Paulo, das obras de São Paulo, que ele procurasse falar para usar as estruturas da obra de São Paulo e procurar ser o mais discreto possível, não usar placas, não usar fardas, etc., para não estar constrangendo ninguém. Tá. O senhor fez isso ou aprovou isso a que título? Era um favor? Era a troca de algum benefício que o senhor teve? Pode não parecer um valor alto para a Odebrecht, mas é um valor considerável. Na época, era uma relação que já completava mais de 20 anos. Os intangíveis de que o presidente Lula sempre teve com a minha pessoa e naturalmente com a organização, de eu poder ter oportunidade de dialogar com ele, de influenciar sobre aquilo que nós achávamos que era importante para o Brasil. Então, tudo isso, a questão da estatização da petroquímica, que era sempre um desejo que a Petrobras tinha, eu precisava da posição dele, e fui muito claro com ele. Eu preciso saber disso para eu saber o destino que eu dou à organização. Se a organização sai ou fica. Porque eu ter a Petrobras como minha concorrente e com esse processo contínuo de querer estatizar, eu não aceito. Então isso, quando ele era candidato, ele se comprometeu, dizendo que a posição de governo era não haver estatização, era dar, vamos dizer, continuidade aos programas, ao modelo que estava aí. E dentro disso foi que eu tive alguns problemas sérios na época, porque a Petrobras fez, mesmo assim, 3 investidas profundas, vamos dizer assim, que eu tive de ir a ele. O senhor foi pessoalmente até o presidente, eu fui pessoalmente na época. a ele durante o período de gestão dele e disse, lembra-se daquela nossa conversa, eu continuei investindo, fazendo isso, não dá. E ele realmente convocou uma vez, inclusive, uma reunião geral e deu a orientação que aquilo era a orientação de governo, já desde o plano de governo dele, e realmente foram contornadas. Mas isso só não, as questões no exterior, por exemplo, várias autoridades visitavam o Brasil. E ele também ia para alguns países em que nós operávamos. Então, eu sempre pedi a ele que nós estávamos lá presentes com outras empresas, reforça as empresas brasileiras,
se aumentar a imagem, isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível que não tem preço. Tá. Então, é como eu disse a Alexandre, você me trazer isto, eu não tenho nem como, mesmo que eu quisesse negar, eu não tenho como negar por todos esses ativos intangíveis de mais de 20 anos de convívio com o presidente. Pessoalmente ao presidente, esse foi a única retribuição? Eu diria que ele nunca pessoalmente pediu nada. Tá. Nunca. Nunca. Esse pedido foi feito pela Dona Marisa ao Alexandrino, a Alexandrino me trouxe. Tá. E ela tinha essa liberdade de pedir ao senhor uma reforma de um valor considerável, também por conhecimento que tinha dessa relação? Eu acho que sim. Eu não tinha intimidade com Dona Marisa, conhecia ela, não tinha intimidade, mas eu tenho certeza que ela sabia, tanto porque ele expressava, vamos dizer, que ele tinha confiança em uma relação positiva comigo, que sempre foi uma relação de confiança mesmo. Tá. Como foi paga ou qual foi a orientação para fazer os pagamentos dessa reforma? Não sei. Vim saber tudo depois. Tá. Mas o senhor, como grande líder da empresa desde muito tempo, sabia que existiam pagamentos não contabilizados realizados pela empresa. Sabia, já tive a oportunidade de dizer nos meus relatos, inclusive, que isso vem, primeiro isso é em todas as empresas. Eu desafio uma empresa brasileira que não tem. Segundo, isso vem da época do meu avô. Meu avô, meu pai, eu. Quer dizer, sempre se teve isso, com diversas finalidades. Eu acho importante caracterizar isso, doutora, para a senhora até perceber uma coisa. Essa que é a coisa mais importante para nós nesse assunto, principalmente quando nós foi a empresa que foi mais cedo para o exterior. Nós tivemos em vários países problemas sérios. Iraque, Colômbia, Angola numa guerra civil unida. E isso tudo exigia, para a integridade do nosso pessoal, a gente utilizar esses recursos. Isso era fundamental. E campanhas. Campanha em que sentido? Pior coisa, a senhora sabe que ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Então, realmente, um candidato saber que recebeu mais, ou recebeu menos do que um outro, isto não é positivo. Então, nós procurávamos manter o equilíbrio por aí. Eu estou colocando que mas eu sabia... esses pagamentos não contabilizados que eram feitos, existia alguém ou algum setor que coordenava tudo, ou cada empresa da holding fazia seus próprios pagamentos? Já tive a oportunidade de dizer. Tinha, na minha época, de meu pai, era um responsável. Pela Eu holding. tinha consciência que existia isso. Agora, eu vim ter conhecimento de que o chamado operação estruturada, etc., mais recentemente. Mas, para mim, era um responsável. Na minha época, era um só. Se depois precisou de ter mais dois, mais um, dois, três, eu não sei. Mas de responsabilidade para setor, eu só vim saber depois. Tá. Mas essa pessoa, então, que coordenava todos os pagamentos não contabilizados para qualquer fim de todas as empresas da holding? Eu não sei. O senhor não sabe dizer também? Não sabe dizer. Não conhecia o sistema como funcionava. Sei quem era o responsável. Porque eu pedia a ele diretamente para efeito dos bônus. Os bônus das pessoas que trabalhavam na empresa. Que trabalhavam na empresa. Que eram bônus também não contabilizados. Ligados a mim. Tá. E o que alimentava o caixa para pagar esses valores não contabilizados? Da onde que vinham os recursos? Também não sei informar a senhora. Mas posso lhe dizer, na minha época, o que é que predominava. Era
tirar algumas faturas extras, principalmente quando existiam reivindicações, quando existiam claims, né? Quando existiam coisas semelhantes. Então, a gente tirava, não contabilizava e com isso fazia a receita. Na minha época, era isto. Agora, eram outros níveis, outras dimensões. O envolvimento era de 2, 3 pessoas, minha mais outra. Então, isso realmente era como. Agora, depois eu não saberia dizer à senhora como funcionava, a não ser o que eu ouvi falar, mas já não me interessando mais essas coisas. Tá. Foi citado aqui pelo senhor Alexandrino hoje 2 reuniões que o senhor teve com o ex-presidente Lula. E se tiver alguma outra, vou pedir para o senhor que o senhor se recorde de mais detalhes, que o senhor nos conte. Uma primeira, pelo que entendi, em 2003, na qual os senhores foram falar dos interesses da Braskem, né, desse setor e da necessidade de manter as coisas como estavam, né, em face das investidas da Petrobras para estatização. E que nessa reunião os senhores chegaram a reclamar do diretor de abastecimento da Petrobras, que não estava facilitando as coisas para as empresas do senhor. O senhor se recorda dessa reunião em 2003, no início do governo? Me recordo da reunião, que deve ter sido, isso foi em 2010, né? 2003. 2010 seria uma outra. 2003, não. Não me recordo, não. O senhor se lembra de ter falado com o senhor presidente, reclamar de alguma questão da Petrobras, da dificuldade que a empresa estava tendo? Não. Depois, eu estava presente nessa reunião? Eu entendi que sim, pode ser que não. Não. Não? O senhor se lembra de ter falado do contrato de nafta, fornecimento de nafta? Também. Também não. Não. As questões da Braskem, na época, era o Alexandrino que tratava? Não, o presidente sempre quem tratava era eu. Tá. Agora, eu nunca levei essas questões a nível dele. O que eu levava eram as questões da estatização. Tá. Que foram, ou seja, desde o primeiro diretor no mandato dele, que foi aquele sergipano que terminou falecendo, como é o nome? O Dutra, que não me lembro do primeiro nome, sei que era Dutra, era o presidente. Ele, com a estrutura que ele montou, estavam querendo sufocar a empresa para ela ter dificuldades e eles recomprarem. E aí fui, realmente. E mostrei, provei. Ele fez, inclusive, uma reunião aí, convocando a ministra de Minas e Energia, que na época era a Dilma, e não me lembro quem foram outros participantes. Eu levei Alexandrino, levei o diretor-presidente, que era o Pedro Novis, se eu não me engano, na época. E nós tivemos essa reunião, fez essa exposição toda, todo mundo debateu, etc. Ele disse, eu vou conversar com o meu pessoal e vou dar orientação definitiva. E falou de que a responsável seria a Dilma, que por intermédio da Dilma. E ela, de fato, falando em nome do governo, disse, para continuar o modelo que está aí, que vem desde o governo passado. Então foi uma decisão do próprio presidente na questão da política da Petrobras. Conforme ele já tinha se posicionado antes de ser presidente como candidato, que eu procurei saber. Então fui cobrar dele um compromisso que ele tinha. Tá. E essa espécie de reunião o senhor teve mais de uma vez com ele? Eu tive várias. Tá. Várias. E ele sempre atendeu as demandas, ou o senhor lembra de ter ido lá conversar algumas sobre alguma sim, outras não, mas nesse ponto, sempre. Tá. Nessa questão da estatização, sempre. Agora, isso depois de 2010, 2011, já com Dilma presidente, essas coisas vieram, a Petrobras já não estava mais. Isso foi durante o período dos 2 mandatos dele. Tá.
A outra reunião que o senhor começou a falar, que foi citada, foi uma reunião daí no penúltimo dia do governo. É que eu pedi, exatamente. Que foi a foi reunião. as duas últimas, foi, se eu não me engano, em outubro, no início de outubro, que aí, inclusive, eu pedi ao presidente dele me ajudar a fazer o passe para Marcelo. Que eu queria levar o Marcelo, porque eu, como me relacionava com ele, era o único na organização, até porque ele e Marcelo tinham algumas diferenças, eu pedi ao presidente que me ajudasse a fazer esse passe. E ela não se sentisse menosprezada, magoada, porque eu que me relacionava com ele, deixaria de me relacionar com ela e Marcelo passaria. E ele realmente me ajudou nisso. Tá. E nesse encontro de final de ano, teve este objetivo marcado na reunião de outubro. Tá. E esse consta aqui, juntado até pela defesa do senhor Marcelo, uma espécie de pauta da reunião. O Marcelo preparava a pauta para o senhor ou fazia tópicos de assuntos a serem tratados? Marcelo, ele queria interferir em tudo. Então, mandava ele, outros me mandavam, dependendo do assunto, eu pedia a opinião dele. Mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar, tá certo? Que cabia na relação que eu tinha com ele. Tá. Então, essa triagem, tanto assim, que eu recebia de todos, mas a agenda era minha, afinal, a que eu levava. E quando eu precisava, eu levava alguns anexos para poder dar mais entendimento sobre aquele item do espelho, da pauta, entendeu? Tá. Era isso que acontecia. E especificamente na reunião do dia 30, o senhor se lembra de ter falado sobre a reforma do sítio com o senhor presidente? Falei. Falou. Falei como? Depois de terminada a reunião, já em pé, indo, eu tinha pedido, Alexandrino tinha me pedido que a dona Marisa pediu para ter sigilo sobre o assunto, que queria fazer uma surpresa logo que ele terminasse o mandato. Então, eu achei que eu não estaria rompendo isso falando com ele no último dia do mandato dele. E há 15 dias da entrega, 14 dias da entrega da obra. No dia 14 de janeiro. Procurei perceber. Disse, olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu. Também não disse que nem que sim, nem que não. E eu coloquei a minha impressão que ele sabia, mas não quis me fazer nenhuma manifestação. Então, isso é o que aconteceu. E Dilma e Marcelo ficaram naturalmente do lado. Não Eles não participaram nessa não, conversa? Não. Tá. Essas coisas eu procuro não estar falando na vista de ninguém. Então, quando o senhor falou que o presidente da República não demonstrou surpresa, quando o senhor falou, não demonstrou surpresa, mas também não mencionou nada? Nada. Tá. Por isso que eu estou dizendo. E nessa conversa, o senhor lembra, teve outros assuntos além do sítio, nessa conversa informal ao final da reunião? Não, a conversa teve informal? Não, nessa parte informal ao final da reunião. A parte formal, o que ficou efetivamente foi o programa da transferência, de relação. O senhor tinha conhecimento da proximidade do senhor Marcelo com o senhor Antônio Palocci, da planilha que ele tinha com o Palocci? Não conhecia detalhes, mas tinha. O senhor sabia? E era quem acertava com Marcelo, foi credenciado pelo presidente, quando eu disse, presidente, eu vou identificar, no período que era, no primeiro mandato, era um diretor-presidente, que era o Pedro Novis. Depois, no segundo mandato, já foi Marcelo. Então eu dizia, quando ele me pedia apoio para a campanha, etc., eu dizia, quem é a pessoa? Ele me disse, Palocci. Disse, minha pessoa vai ser Pedro Novis. Depois foi o Marcelo.
Tá. Assim aconteceu. Então, eles discutiam. E a demanda era do Partido dos Trabalhadores, da presidência, da pessoa do presidente? Era que tipo de demanda? Para ajuda de campanha para o partido. Tá. E eu dizia, Marcelo, como eu disse a Novis, é para encontrar uma forma de atender. Tá. Negociem. Procure fazer o pagamento disso, a contribuição, no tempo mais dilatado possível, para que haja uma forma de pressão. Porque, do contrário, vai chegar no final, eles consumiram, vão querer mais. Então, é importante que a gente dilate para que não haja pedidos adicionais. É uma experiência que eu tenho do passado. E outra, procure verificar uma equidade com os demais candidatos. Então, essa equidade dava pelo Caixa 2, naturalmente. E mas o que de fato era pago por conta dos valores disponibilizados nessa planilha, o senhor sabe dizer? Não. Não? O que de fato foi pago, para quem foi pago? Eu só vim conhecer que tinha essa planilha depois. E que a referência à pessoa amigo... Sabia do valor, Marcelo me atualizava quando ele... Olha, você sabe quanto nós já contribuímos nesses anos todos para o PT? Ele me disse. Eu, inclusive, nem disse isso ao presidente, porque eu não levava tudo. Não era nível de conversa que eu tinha com ele. Minhas conversas que eu tinha com ele era efetivamente a forma da minha organização poder crescer, é lutar e ajudar o país a crescer. Era a forma com que eu tinha. E se eu pudesse influenciar nessa direção, era o que eu fazia, contribuía. Mas que a referência à pessoa amigo na planilha é o senhor presidente. O senhor sabia desse apelido ou dessa forma de se referenciar? Eu tive depois olhando isso. Eu me referia a ele. Ah, sim. Eu me referia a ele. Mas existiam outros. Existiam outros. Por isso que eu estou dizendo, o que é, o que não é, eu não sei. Quando me referia, é meu amigo. Tá. O senhor tem conhecimento de alguma questão relacionada ao registro formal da propriedade do sítio? Ou soube de alguma demanda para regularização da construção? Não tem. Depois, o que foi feito depois da reforma, que o sítio está em nome do senhor Fernando Bittar, essas questões o senhor não teve conhecimento? Nem conheço ele. Não sabe quem é? Não sei quem é. Tem uma coisa, inclusive, para a senhora entender. Para mim foi surpresa quando o Alexandrino me trouxe, porque ele nunca tinha comentado comigo sobre esse sítio. Bem verdade é que a gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. Muito. A nível pessoal, eu nunca soube que ele ia para lá. Não conheço, não sabia, vim saber naquele dia que Alexandrino me trouxe. A questão do sítio. Do Ministério Público. Boa tarde, senhor Emílio. Boa tarde. Senhor Emílio, algumas questões pontuais, só em complementação às perguntas da excelentíssima juíza. O senhor foi ouvido no Ministério Público, no âmbito do PIC, e o senhor, indagado sobre o valor da obra, se ele teria sido reajuste, o senhor relatou que foi informado pelo Alexandrino que o valor da obra ficou em torno de R$700 mil. O senhor confirma? Primeiro ele me trouxe um orçamento preliminar, que era 400 e 500, que foi fornecido pela estrutura que ia fazer as obras. E depois, no final, eu soube que fechou com 700. Essa é a informação que eu tenho. Porque eu também não acompanhava isso, entendeu? Uma outra questão pontual, senhor Emílio. No depoimento anterior, o senhor relatou que tinha facilidades para marcar encontros com o ex-presidente Lula durante o mandato. Encontro e agendas, etc. O senhor confirma? Confirmo. Dentro desse contexto que o senhor falou que o Marcelo tinha que atender as doações e tinha que negociar, não é isso que o senhor disse? Negociar.
Teve um episódio que o senhor relatou a reclamação dele e chegou a comentar com o Lula que eles saíram de boca de jacaré para boca de crocodilo. Gostaria que o senhor me explicasse isso, por favor. O senhor confirma isso? Teve um determinado momento que Marcelo me procurou e disse, olha, meu pai, o negócio está ficando, eles estão querendo coisa que nós não podemos dar de nenhum. Não temos como contribuir dessa forma. Como o pedido foi feito ao senhor, eu acho que o senhor devia ir e dizer a ele que da forma com que o pessoal está querendo, não vai dar. Então eu fui, realmente, incluí esse assunto na minha agenda, fui a ele e disse, olha, é natural que se puder não pagar nada, não vai pagar nada. E o outro vai querer o máximo. Vamos nós dois orientar que eles encontrem o bom senso, porque eles, do lado de lá, a informação pelos dados que eu recebi, estão com boca de jacaré. Então é preciso fazer com que, de crocodilo, precisamos reduzir isso para jacaré. Foi algo nesse sentido que eu disse a ele. Pronto. E ficamos acertados que eu ia agir com o meu pessoal, ele ia agir para que negociassem uma ajuda de campanha plausível. Pronto. E isso foi encontrado esse meio termo. E com certeza ele deve ter, porque eu ainda cheguei para ele e disse assim, esse pessoal parece que está querendo jogar para cima da Odebrecht todo o custo da campanha do PT. Quer dizer, isso tem um limite. Tem várias outras empresas no Brasil, na organização, aqui que não é o grupo Odebrecht, que precisa contribuir também. Nós não podemos ficar aí atendendo ilimitadamente às necessidades do partido. Ok. Senhor Emílio, o senhor recorda de um apoio da organização para a campanha presidencial de El Salvador? Lhe confesso que não. Ok. Mas, repare, eu sei que houve algumas contribuições no exterior. Houve. Inclusive, se eu não me engano, por intermédio até, isso já foi mais, se eu não me engano, na época da Dilma. Não foi na época dele, não. Eu não sabia. Olha, que houve. Agora, se foi na Guatemala, se foi em outro, eu não sei. E o senhor chegou a tratar com ele em algum momento sobre isso? Não. Ok. Senhor Emílio, o senhor falou que sabia quem era a pessoa que estava à frente dos pagamentos não contabilizados. Seria o Huberto Silva? O Huberto Silva, sim. Era quem eu pedia para suprir a minha necessidade de bônus para a minha equipe. Okay. E ele estava nessa área então dos pagamentos não contabilizados, é isso? Eu não sei. Eu sei que era o responsável por essa área e supria a necessidade minha de bônus. O responsável por essa área, qual área? A área de não contabilizada, de recursos não contabilizados. Então, só para ficar claro, então o senhor sabia que o Huberto Silva era o responsável pela área de setor não contabilizado, sim, é isso? Sabia e pedia a ele para ele me atender às necessidades dos bônus. Ok. Direto a ele. Ok. Só um segundo, excelência. Aproveita e interrompe, então. Tomando, doutor? Excelência, sem mais perguntas. Assistente da acusação? Pelas defesas? Doutor, tem que puxar o microfone para ele. Doutor Emílio, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só uma pequena questão. O senhor respondendo a perguntas aqui do Ministério Público, o senhor disse que o senhor tinha contato pessoal com o ex-presidente Lula e conversava com ele sobre os assuntos do país. Eu pergunto ao senhor, o senhor também tinha esse relacionamento com presidentes da República que antecederam Lula? Todos. A mesma relação? Só não tive com Itamar. A mesma relação? A mesma relação. A mesma relação.
Não, repare, não com a profundidade que eu tive com ele, com o Fernando Henrique e com o Geisel. Foram os três mais, vamos dizer, mais diferenciados, tá certo? Os outros eu tive, e bastante, agora não no nível onde existia aí, eu diria, as coisas estavam muito acima dos interesses individuais. Tá? Predominava nesses três isso. Então, por exemplo, nós fomos uma organização que essa confiança com Fernando Henrique, ela foi alcançada na época que ele era senador. E a relação, desde que ele voltou do exílio, conhecia ele, inclusive, no exílio, pelo Valdir Pires, falecido Valdir Pires, que me apresentou. Então, essa relação, depois veio o Mário Covas, com quem eu tive, foi quem me apresentou o Lula. Um almoço na casa dele, quando eu estava com dificuldade de convívio nos sindicatos, e ele me ajudou a ver a essa relação, eu entender mais sindicatos, aprendi. Ele me ensinou essas coisas e me ajudou muito nos problemas que a organização tinha. Então, essa relação era agora. Eu não posso dizer que era igualmente para todos eles. Esses três eram diferenciados. Os outros eram, mas não no nível deles. Certo. Doutor Emílio, pelo tamanho do grupo Odebrecht, era natural o senhor, como maior acionista, ter uma interlocução com o governo federal, seja na época do presidente Lula, seja na época dos governos que o antecederam? Quando eu era executivo, sim. Quando eu deixei de ser executivo e passei para o conselho, essa foi minha grande missão. Sair desta área, porque o conselho, no fundo, ele não tem essa representação, não deve ter, até por uma questão de formação, de sucessão da organização. Por isso, meu trabalho de fazer com que houvesse uma transferência de relação na pessoa que substituía o Lula quando ele terminava o segundo mandato dele. Porque eu, já como presidente do conselho, eu não podia continuar. Com Lula, os anteriores, porque eu fui, vamos dizer, eu deixei de acumular a presidência do Conselho e a presidência executiva em 2002. Eu, até lá, levei um período acumulando as duas. Foi um grande erro, que eu não vou me estender aqui. Mas depois de 2002 a 2009, foi um diretor-presidente, Pedro Novis, e depois teve outro. E o meu desafio era fazer essa transferência. E fui fazendo gradativamente. E o único que estava faltando eram três. Chaves, que depois faleceu, que aí não precisou fazer isto, o Eduardo dos Santos, de Angola, e o presidente Lula. Então, esses eu trabalhei para cair fora. Hoje eu não tenho mais essa relação. Quer dizer, com nenhum presidente. Procurei passar para a estrutura da organização, que é a missão dela como executiva. E não eu como conselheiro. Certo. Em relação a essa questão da estatização ou não da indústria petroquímica, o senhor sabe qual foi o processo decisório dentro da Petrobras para se chegar a uma posição sobre estatizar ou não? O senhor acompanhou dentro da Petrobras a discussão? Isso foi a posição de governo lá atrás. Isso foi do Collor. Começou com o Collor. Programa de privatização. Várias indústrias petroquímicas. Aí criou-se a Norquisa,
onde o presidente Geisel chegou a ser presidente durante um período. Enquanto ele estava como presidente, as coisas tinham outra cerimônia por parte da Petrobras, mas logo que ele caiu fora dos processos, a Petrobras começou a procurar, inclusive, junto no período de Fernando Henrique, a investir também nessa direção. Então, essas investidas da Petrobras sempre existiram. Ela nunca, porque a posição do governo de privatizar foi desde o período de Collor e foi implementado durante os governos seguintes. Quem não fez nenhuma implementação de privatização foi o governo Lula. O que ele precisava era manter ou não manter, já que a Petrobras estava procurando sucessivamente procurar estatizar, destruir o que tinha o modelo definido desde do governo Collor, e que as empresas privadas investiram e fizeram tudo isso. Então, isso foi que existiu. Tá certo. Não tenho mais perguntas, doutor Emílio. Obrigado. Doris? A gente vai ficando, doutora, velho e sai do poder da empresa. Você veja que já as perguntas já não são mais... Não é Na tanta... primeira vez que eu tive, foi uma saraivada de perguntas. Hoje, isso me deixa à vontade e, ao mesmo tempo, consciente que eu tenho que botar pijama logo. Boa tarde, doutor Emílio. Tudo Boa bom? tarde. Pela defesa de Marcelo Odebrecht. Doutor Emílio, é muito breve. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração, o senhor sempre foi o líder do Marcelo. Sempre fui líder dele. Pode não ser do ponto de vista de conselho, diretor, mas não interessa. O que interessa é que ele sabia a quem ele tinha de, vamos dizer, prestar conta. Claro. O senhor já comentou que a relação com o ex-presidente Lula se dava sempre com o senhor. Marcelo faria alguma tratativa direta ou indireta envolvendo o ex-presidente Lula sem o conhecimento e o consentimento do senhor? Marcelo pode ter N defeito, mas ele não é indisciplinado. Eu tenho certeza que ele não faria nenhum processo desse à revelia minha, porque a relação não podia ter essa... Até porque ele não aceita. O presidente Lula não aceitaria. Claro. Doutor Emílio, o senhor tomou conhecimento de alguma tratativa direta ou indireta de Marcelo que envolvesse o ex-presidente Lula de temas referentes à Petrobras? Ação de Marcelo? Em relação a temas que envolvam a Petrobras. Não, a mesma coisa, ela está prejudicada, está respondida já com a pergunta anterior. Claro. 2 pontos só para esclarecer, doutor Emílio, no que diz respeito à denúncia. A denúncia faz a referência que, antes de assumir como presidente do Conselho da Braskem em 2008, ou mesmo depois, o Marcelo se envolveu em alguma conversa em que o senhor Pedro Novis teve com Lula sobre temas Braskem, tais como compromisso de não estatizar o setor petroquímico e a nomeação de diretores da Petrobras? Olha, Pedro Novis só teve nesse assunto com Lula, levado por mim, naquela reunião que eu falei com a doutora lá sobre, que não foi com outros membros do governo, que deu a oportunidade do presidente reiterar, vamos dizer, a posição de governo e dizer a Dilma que era responsável por manter isso. Claro. Doutor Emílio, na página 105 da denúncia há uma referência a um jantar que teria ocorrido na residência de Marcelo no dia 28 de maio de 2012. Evento que teria sido realizado a pedido de Lula com a presença de empresários de vários setores. Eu pergunto ao senhor, o senhor pode explicar no que consistiu esse jantar e por qual razão foi realizado na residência do Marcelo? Olha, foram vários jantares, vários encontros, não sei se todos foram jantares. Era um grupo de empresários, onde nós estávamos levando contribuições e preocupações. E estavam percebendo já, como é que eu posso dizer, para não ser leviano na minha colocação, uma perda de poder dele em relação à presidente Dilma. Quer dizer, no primeiro ano ainda tinha, no segundo ano foi diminuindo.
E todos nós percebemos que a influência dele começava a diminuir sensivelmente. E várias preocupações nós tínhamos. E levamos para ele, nos reunimos, pessoas que ele tinha uma certa confiança e tinham responsabilidade no país, e nós fizemos vários encontros. O primeiro foi na casa de Marcelo, onde no meu apartamento não dava, é pequeno aqui, e foi uma forma de a gente poder dar o start dos outros encontros a seguir para conscientizar o presidente, que na época já não era mais presidente, mas como ele, mesmo a gente percebendo uma coisa, desafiar ele para que ele contribuísse para não deixar as coisas no ritmo que iam. Claro. O senhor sabe dizer se Marcelo participou desse jantar do dia 28 de maio de 2012, em que pese ter sido na casa dele? Marcelo? É. Sim, eu acho que sim. Eu tenho quase certeza. Mas não terei firmeza de dizer isso. Acho. Ok. Excelência, muito obrigado. Sem mais perguntas. Quem melhor pode dizer isso é ele, viu? Porque se ele foi excluído, se estivesse no lugar dele e tivesse sido excluído, eu saberia. Isso eu gravaria. Claro. Muito obrigado, senhor Emílio. Boa tarde. Mais ninguém? Encerrado, então.